E aí, galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo, com notícia de quente da Raposa de terça-feira. A primeira notícia é que Alexandre Matos tem primeira conversa com Fred e Cruzeiro avalia a situação do atacante. Trabalha de maneira voluntária neste momento no Cruzeiro. Alexandre Matos teve a primeira conversa com o atacante Fred, um dos atletas com maior remuneração no atual elenco cruzeirense, mas por enquanto sem definição sobre a situação do atacante. Quem confirmou o primeiro contato foi o novo diretor de futebol, Ocimar Bolicenho. Segundo ele, as questões envolvendo o acordo para trazer Fred para a Raposa estão sendo levantadas por quem agora gere o futebol cruzeirense. Sobre Fred, Alexandre Matos já teve uma primeira conversa com ele. Estamos levantando aqui, na verdade, todos os pontos dele, porque, além de salário, tem outras coisas que tem que verificar do contrato. Parece que tem outras verbas que não estão inclusas no salário mensal. Ainda estamos levantando a situação. A situação com Fred é bem inicial. Em dezembro, a ideia da então gestão do futebol era tentar rescindir o contrato com o atacante de 36 anos, mas com a nova gestão ainda não está definida a situação. O jogador se apresentou normalmente ao Cruzeiro na última segunda-feira e vem treinando com o grupo. Em dezembro do ano passado, o Fluminense não escondeu o desejo de ter o atleta novamente nas Laranjeiras, mas nada aconteceu até o momento. Assim, com os demais atletas cruzeirenses, Fred está com salário, 13º, férias e direito de imagem atrasados. O atraso na imagem ocorre desde o início do contrato do atacante no início de 2018. O clube também tem débito com o representante do jogador, Francis Melo, em relação à comissão no momento do acerto contratual no fim de 2017. Fred tem contrato com o Cruzeiro até o fim dessa temporada. Ele chegou à Raposa no início do mandato de Wagner Pires de Sá pela Raposa. A segunda passagem, ele esteve em 69 jogos e marcou 25 gols. Bicampeão mineiro 2018 e 2019 e campeão da Copa do Brasil de 2018 pelo Cruzeiro. A situação do Fred é complicada sim. O salário do jogador é muito alto, ele não deve abaixar o salário, porque primeiro o Cruzeiro não vai buscar ele para abaixar o salário. O Cruzeiro não faz satisfação de baixar o salário do Fred. E com o Fluminense aí, o Cruzeiro vai abrir as portas para ele. Deve fazer como fez com o Fabrício Bruno, abrir mão aí de uma parte da dívida que o Cruzeiro tem com o jogador e liberar ele, deixa ele jogar onde é que ele quer, ele não vai ser aí aproveitado no Cruzeiro, tem um salário acima. O Cruzeiro não vai dificultar. O Fred quer sair, o Cruzeiro quer que ele saia e a torcida do Cruzeiro quer que ele saia mais ainda. A segunda notícia do Cruzeiro é que Thiago Neves não chega a um acordo, né? A rescisão será discutida na justiça, acabou chegando nesse ponto. O Cruzeiro informou que o processo de rescisão com o meio Thiago Neves será mesmo resolvido na Justiça do Trabalho. Ocorrido nessa terça-feira, a reunião entre a diretoria do clube e o empresário do atleta, Leandro Lima, não resultou em um acordo amigável. Em ação ajuizada no dia 20 de dezembro, Thiago Neves cobra 16 milhões por causa de atrasos em salários, direitos de imagem e outras verbas trabalhistas. Houve, inclusive, tentativa de rompimento unilateral do contrato, por meio de liminar impetrada pelos advogados do Camisa 10 no dia 25 de dezembro. Na ocasião, o desembargador Manuel Barbosa da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, indeferiu no pedido. Thiago Neves não compareceu à representação do elenco nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2 e nem tampouco ao treinamento dessa terça. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2020. Decisivos nos títulos consecutivos da Copa do Brasil 17 e 18, sendo um dos principais jogadores na conquista. Aí o Thiago Neves tem a história bonita pelo Cruzeiro, mas tem que sair logo. A história dele está cada vez pior. Cada dia que passa, a situação dele no Cruzeiro fica cada vez mais feia, fica cada vez mais crítica. A situação de Thiago Neves no Cruzeiro ficou inusitável às vésperas da partida contra o Vasco pela 36ª rodada da Série A. Vetado da viagem ao Rio de Janeiro por causa de edema na coxa esquerda, o jogador compareceu a um show de pagode no Mineirão, o que irritou profundamente o então gestor de futebol Zé Perrella e ocasionou no afastamento definitivo do grupo. Ainda assim, o meia terminou o brasileiro como o artilheiro do Cruzeiro, com 6 gols em 27 partidas. Só para você saber, o cara terminou como artilheiro do Cruzeiro em 6 gols aí. Você vê como o estado foi crítico do Cruzeiro, tinha que ter caído mesmo, né?
Apresentado nesta segunda-feira como novo diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho se mostrou confiante em chegar a um entendimento com Neves, o que acabou não acontecendo. No Cruzeiro desde janeiro de 2017, Thiago Neves marcou 41 gols e deu 23 assistências em 151 jogos. Foi um jogador muito importante em 17 e 18. Em 2019, um desastre total. A terceira notícia aí é que o Cruzeiro terá reunião com o goleiro Fábio, o ídolo, né? O maior jogador da história do Cruzeiro, na minha opinião, o maior jogador da história do Cruzeiro. Nesta quinta-feira, o clube também citou que quer ficar com o goleiro Rafael. Ou seja, há uma possibilidade do Fábio sair do Cruzeiro, já que a permanência do Rafael está sendo citada. O Cruzeiro terá uma reunião com o João Sérgio, representante do goleiro Fábio, na próxima quinta-feira para definir a situação do camisa 1 e atleta que mais vestiu a camisa do clube em toda a história. Em processo de reconstrução salarial, o Cruzeiro pleiteia uma redução dos vencimentos do atleta para poder assegurar sua permanência. O jogador estuda o que foi proposto pela diretoria em um primeiro contato. João Sérgio havia se encontrado anteriormente com Márcio Rodrigues, ex-diretor de futebol da Raposa, mas nenhuma decisão foi tomada na ocasião. Fábio possui um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2020 e já defendeu a camisa celeste em 871 partidas. Eu gostaria de ver aí o Fábio atingir um número, né, de 1.000 jogos pelo Cruzeiro. Seria uma marca aí que eu não acredito que num futuro tão próximo aí ninguém vai bater. Ao Super FC, Ocimar Bolicenho, diretor executivo do futebol do Cruzeiro, destacou que o clube pretende permanecer com o goleiro Rafael. A situação alinhava-se para uma saída do atleta, mas recentemente conversas por parte da diretoria mudaram os status das tratativas. O que facilita a sequência é o salário do jogador, que estaria de acordo com o planejamento para esta temporada. Ou seja, o Rafael aí já tem aí um salário acertado na tabela que o Cruzeiro quer, e o Fábio tem um salário muito acima. Eu acredito, o Fábio já falou, que o Fábio vai querer diminuir o salário para continuar no Cruzeiro e voltar ao Cruzeiro à Série A. Mas a minha dúvida é se o Cruzeiro vai querer a permanência do Fábio. É um jogador mais velho, um jogador que vai ter um salário sem teto. Acredito que ele vai ter os 150 mil. E eu não sei, agora a minha dúvida é se o Cruzeiro vai aí dispensar o Fábio. Por mim, o Cruzeiro tem a obrigação de renovar o contrato com o Fábio, até ele quiser. Ele tem que aposentar no Cruzeiro. É o maior jogador aí da história do Cruzeiro em atividade. E é um jogador que fará muita falta, porque quando mais velho o goleiro Fábio tá ficando, melhor ele tá dentro de campo. A última notícia é que Manuel admite redução de salário no Cruzeiro, descarta justiça, mas segue com futuro indefinido após reunião. O empresário do zagueiro se reuniu com o Cúpula Celeste na manhã desta terça-feira. Novo diretor do futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, se reuniu na manhã desta terça-feira com o agente de Manuel, Serro Cirne. A reportagem, o representante do zagueiro, afirmou que o encontro foi muito positivo, mas admitiu que nenhuma decisão foi tomada. O experiente defensor de 29 anos admite redução salarial. Nem sequer cogita entrar na justiça para cobrar 4 meses de salários atrasados, mas ainda assim não tem a permanência assegurada na Toca da Raposa 2. O Manuel aí é um jogador que eu não acreditava não que ele fosse, diminuir o salário, mas pela notícia do Super Esporte, ele vai diminuir o salário. Se diminuir o salário aí, o Cruzeiro não vai ter problema para manter o Manuel no próximo ano. A Raposa detém 20% dos direitos econômicos de Manuel. O Atlético Paranaense é dono de 50%. E 20% restantes estão divididos entre o próprio atleta e investidores. Na última temporada, o zagueiro fez 56 jogos pelo Corinthians, todos como titular, e marcou 3 gols. Curiosamente, o defensor foi às redes contra os principais rivais do clube, Santos, Palmeiras e São Paulo, um jogador bem importante. Comprado pelo Cruzeiro em junho de 2014 por 2,4 milhões de euros, cerca de 7,4 milhões de reais a cotação da época, Manuel disputou 150 partidas com a camisa celeste e marcou 7 gols. O zagueiro foi campeão brasileiro de 2014 pela Copa do Brasil de 2017-18. É um jogador também que está marcado na história do Cruzeiro. Então é isso, galera. Um vídeo longo hoje, um vídeo legal. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.